Pra cantar, respiro fundo, boto força na garganta. Pra cantar, respiro fundo, boto força na garganta. Marcha boa, voz bonita, quem possui cantando encanta, e o povo é quem ouve e diz, se o mestre cantou, não. Salve, salve, salve! Vamos começar. Olá, olá, olá. Tudo bem, gente? Olá. Começando nossas transmissões. Sim. Bem-vindos, queridos. Muito obrigado aí por terem aceitado o meu convite para fazer essa live tão maravilhosa, tão bonita, para passar esse trabalho tão bonito de vocês, que é o filme Sol. Valeu demais. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de todo mundo poder ver o filme, né? A Sol comentou comigo hoje mais cedo que tinha bastante gente que queria ver e não tinha tido oportunidade, né? Então, que bom que a gente tem a internet que pode a galera ver agora, ter essa oportunidade da galera ampliar aí. Bacana. Sol, querida, valeu, hein? Dá um oi aí para a galera que está nos assistindo agora. Oi, gente, boa noite. Estou aqui ansiosa, trabalhando respiração, sabe? Legal, gente. Para a gente começar, em primeiro lugar, eu queria dar um alô aí para todo mundo, que esse projeto faz parte de uma retomada aí de um trabalho antigo, que eu comecei a desenvolver lá nos vídeos de 2007 com o pessoal do NCA, do Núcleo de Comunicação Alternativa, histórico aí na Zona Sul. E a gente tinha, nessa época, em meados de 2007, uma videoteca presencial, né, um acervo físico de filmes que era emprestado para a quebrada toda de forma gratuita, né? A gente teve essa primeira sede no espaço da Fundação Julita, lá no Jardim São Luís. Depois a gente migrou para o SEDEC Interlagos, lá na região do Grajaú. Depois a gente migrou de volta para o Sacolão das Artes, no Parque Santo Antônio, né? E nesse processo todo a gente fazia muitas exibições desse acervo, né? Tem um foco específico em produção de cinema e vídeo popular, independente, periférico, e a gente fazia uma série de exibições em escadões, em campo de futebol de várzea, e na própria sede onde estava o acervo, né? A gente chegou a fazer algumas exibições lá na Fundação Julita, quando a gente estava lá, no próprio SEDEC Interlagos, também na região do Grajaú como um todo, Vila Natal, Cocaia, vários bairros. E a gente fez também, por um bom tempo, esse cineclube da videoteca lá no espaço do Sacolão das Artes, né? Extinto Sacolão das Artes. Não sei se vocês chegaram a conhecer, mas um espaço muito bacana, muito importante de ocupação cultural, que foi referência para vários grupos, né? E foi nossa sede, né, na época, por um bom tempo, onde a gente também começou a fazer de uma forma mais contínua essa ideia de cineclube, né? E uma das coisas que a gente percebeu com o passar dos anos, né, foi a necessidade de migrar esse acervo físico para um acervo digital, né, para um acervo online. Então, essa iniciativa agora é um pouco esse exercício, né, de migrar todo esse acervo que a gente constituiu naquela época e várias coisas novas e tão bacanas que têm sido produzidas por novos realizadores e realizadoras,
E então é uma honra, na verdade, ter o trabalho de vocês aqui para poder iniciar essa retomada e a reconstituição desse projeto, né, que eu acho tão importante, que é de colocar a nossa memória, os nossos trabalhos num espaço, né, que seja visível para várias pessoas e que possa ser acessado de maneira gratuita, né, considerando que a gente tem hoje uma série de plataformas de streaming paga, tal, e a gente está fazendo esse exercício de ser o mais acessível possível para o nosso povo, né, para a nossa gente. Então, eu quero informar a todos que o site está no ar já, mas de uma maneira experimental ainda, né? Videotecapopular.com.br, e a gente tem um canal no YouTube, onde a gente também está subindo, que é onde está sendo feita agora essa transmissão, que já tem um acervo de mais de 100 filmes, né? Só aqui no YouTube. Então, pedir para que todos compartilhem, conheçam, né? O site ainda está em construção, então eu peço paciência também de todos, mas já aproveitando para divulgar que vai ser um espaço importante, porque a nossa ideia é que, com o passar do tempo, né, que a gente faça uma série de outros serviços disponíveis dentro dessa plataforma, né? Que é tanto poder servir de apoio, de infraestrutura para vários grupos das quebradas que precisam de endereços de locação de equipamento, endereço de produção local, até de atrizes e atores. A nossa ideia é fazer subir um banco, né, com uma série de contatos e de perfil de vários atores das quebradas, para que quem tenha vontade de fazer um filme possa fazer uma lista de casting, né, e procurar esses atores a partir da nossa plataforma. Então é uma ideia bem ousada, que a gente está fazendo sem recurso nenhum inicialmente, muito com a força dos parceiros. Então eu queria aqui já iniciar agradecendo muito o Renan Andrews, parceiro, que é um grande técnico aí de informática, que está lá no Capão agora auxiliando a gente nesse processo aqui da transmissão, mas que também está nesse processo de modificar o site, de aperfeiçoar as ferramentas, junto também com uma grande amiga querida, que é a Tamires, que chegou agora dessa nova geração e está dando uma baita força, né? Também dá um salve aqui para o André Pereira, parceiro que também está ajudando a reorganizar o acervo e a subir os filmes. Enfim, toda essa retomada do projeto que a gente inicia hoje com esse belíssimo filme. Então, queria, para a gente começar, pedir para vocês se apresentarem, primeiro a Sol, depois o Igor, e deem uma introdução do filme antes da gente dar o play e assistir junto. E peço para que todos já estejam aí com a sua pipoca separada, desliguem seus celulares e vamos que vamos. Obrigado, gente. Sol, com você. Ah, Dani, que gostoso te ouvir, que gostoso saber, né, da retomada desse trampo. Tomada aqui pela emoção de poder compartilhar esse trabalho. Obrigado. Eu vim pensando durante a semana inteira como falar desse trampo também, para as pessoas, convidar elas a estarem aqui hoje. E acho que o que me vem em mente é principalmente quem escuta as pessoas trans. O filme só é o resultado de um outro trampo, que foi o Pungentes, que também tem a ver com uma série de depoimentos que o Igor captou. E aí, acho que por eu ser uma pessoa muito falante e ele ser uma pessoa que tem uma escuta muito maravilhosa, o filme só nasceu. Eu sou a Sol Almeida, eu sou atriz, dançarina, daqui da Zona Sul de São Paulo. Também sou educadora popular e estou aí trilhando alguns caminhos com vivência artística desde os meus 18 anos. Já participei da Companhia Basalto de Artes, que foi quem fundamentou os meus desejos artísticos. Tenho uma pesquisa autodidata com dramaturgias
que vão fazer recortes sobre raça, classe, gênero e sexualidade. São os que me atravessam, e são coisas também que eu desejo que estejam em espaços de arte que não existem, né? E aí, eu sou essa pessoa. Bacana. Obrigado, querida. Igor? Boa noite a todos, a todas e a todos. Meu nome é Igor Mourão, sou cineasta, formado em cinema audiovisual pela Universidade Anhembi Morumbi. Preto, viado, que acho importante reafirmar que existem pessoas pretas e LGBTQIA+, no cinema. E a minha grande intenção com o cinema é exatamente trazer a possibilidade de que nós contemos as nossas histórias, né? Porque nós não precisamos que nos deem voz, nós já temos voz. A gente só precisa que estrutura para a nossa voz ecoar. E como a Sol falou, o filme Sol partiu de um trabalho que a gente fez num outro filme chamado Pungentes, que está disponível, inclusive, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E foi um projeto que pôde ser feito através do VAI 2018, né, o VAI 1 que nós ganhamos. O Jonathan Moreira, que inclusive é o produtor, também foi o proponente desse projeto. E através desse projeto que a gente pôde captar recursos para poder produzir o Sol. E o Sol eu não quero dar spoilers, vocês vão ver já já, mas é resultado da potência, da força e da voz dessa pessoa maravilhosa que acabou de falar, Sol Almeida. A gente só captou a essência que ela já é e colocou na tela para vocês verem. Que bacana, maravilhoso. Uma série de questões me vem na cabeça, eu até separei aqui esse livro aqui para indicar para geral. A Ciclo Contínuo publicou um trabalho muito bacana que chama Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades, e eu venho me debruçando muito nessas leituras, e acho que quando você fala do seu cinema, Igor, quando a Sol fala da potência do trabalho dela, eu acho que é um pouco a gente se entender nesse mundo tão diverso, dentro das nossas negritudes, que também são tão diversas, e sair um pouco desses escopos já tão viciados, nessas caixinhas que querem colocar a gente, né? Que tem que ser de um jeito, as sensibilidades nossas têm que ser de um jeito já marcado, e normalmente a grande marca de tudo isso é a marca da violência, né? E o que eu acho visceral, assim, no seu trabalho, principalmente, Igor, eu conheço o Pungentes, conheço muito o trabalho da Sol também com dança, nas diferentes companhias onde eu já vi ela dançando junto com o Mojá, junto com Capulanas, junto com uma galera muito potente, muito forte da Zona Sul. Então, eu acho que é isso, né? Trazer para a luz essas possibilidades de existências dentro da diversidade, né? E é isso, um prazer enorme, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Nós vamos começar, então, a sessão, apertem os cintos, preparem a pipoca, e depois a gente volta para o debate. Então, vou pedir para todo mundo que estiver aí no chat, já ir preparando, pensando suas perguntas, assistam o filme aí com tranquilidade, para depois a gente voltar. Eu vou selecionar também umas perguntas, eu já tenho algumas feitas sobre o filme, e aí depois desse debate inicial a gente abre para geral perguntar e para a gente fazer uma troca com todo mundo. Beleza? Vamos lá, então. Eu tenho pensado muito sobre juventude. Viva! Que trabalho lindo! Uau! Nossa. Ai, da minha arrepia. Eu imagino.
Eu estava aqui pensando, é muito doido, né? Assim, também como cineasta, acho que a gente assiste várias vezes, né? O nosso trabalho durante a edição, a gente tá vendo as cenas acontecendo enquanto está gravando, mas é uma outra experiência toda vez, né? Que exibe. Como é que vocês veem hoje o trabalho finalizado? Pode falar, Sol, primeiro. Então, eu não quis reassistir de novo, tipo, essa semana, hoje, enfim, eu queria pegar aqui esse momento de novo, assim, de esse baque aqui de assistindo junto com a galera e tal. E eu, sim, eu fico muito feliz de ter ficado um resultado que é o que eu esperava mesmo, e que toda a equipe esperava, enfim. Eu quero até, esses dias eu tava numa live da Camila de Moraes, diretora preta, e ela falou da importância da gente reafirmar os nossos nomes, né? Em uma sociedade que, enfim, roubou nossos nomes e tudo mais. Então, eu queria, para de repente a galera que chegou depois, eu quero falar a ficha técnica do filme, porque se não fosse a equipe, esse filme não existiria. Então, meu nome é Igor Mourão, o diretor, o Jonathan Moreira, produtor, Sol Almeida, atriz. Eu fiz a fotografia, fiz o roteiro junto com o Jonathan Moreira, a arte e a maquiagem é da Yolanda Ribeiro, montagem, edição e finalização do Rafa Roller. Eu fiz a captação de som, o Rafa editou o som e o cartaz, quem fez foi a Isabela Alves. Uma equipe majoritariamente preta, só o Rafa que entrou de cota no nosso filme, o único que não é preto da equipe. E eu acho que isso também é muito importante, né? É uma coisa que a gente precisa prestar atenção também. Não basta só quem está na tela, que a gente está vendo, né? No caso, o elenco, mas quem está na equipe, quem está por trás das câmeras também tendo um envolvimento e sendo preto, e sabendo daquelas vivências ali, faz toda a diferença no resultado final do filme. E eu fico feliz dessa diferença estar na tela, e eu acho que ela passa isso na tela também, essa força. Bacana. Sol? Ai, eu sempre fico emocionada quando eu vejo. Parece que é a primeira vez. E, inclusive, a primeira vez que eu trabalho pronto, eu fiquei muito emocionada porque tem uma diferença muito grande em poder ver o cinema preto que pensa a luz, que pensa o filtro correto para nossa pele, que pensa como vai transmitir de fato uma fala. Acho que tem esse lugar da edição, né? Sempre é tão perigoso. E eu me senti tão inteira no filme, eu consegui me enxergar tanto. E é sempre essa sensação quando eu assisto, eu fico muito emocionada. Imagino, gente. É muito poderoso e ao mesmo tempo é muito sensível, né? Assim, eu percebo que existe um lugar também, e aí já devolvendo para vocês também essa questão, que é fazer filmes onde as nossas subjetividades apareçam, não só pela violência, né? Mas também pela potência que tem, né? E aí vendo assim que mesmo quando traz, né, as questões dos desafios que são apresentados pelo filme, a gente não vê nenhum corpo sendo agredido, né? Como os telejornais da história das nossas vidas costumam passar os corpos negros, né? E é sensível, é na miúcia, né? Aquela coisa da gota de sangue escorrendo pelo guarda-chuva, né? Que é tão simbólico. Eu queria que vocês falassem um pouco como foi a construção assim das cenas, qual foi o diálogo, Igor, seu com a Sol, assim, para ir construindo, já que você partiu do roteiro também muito da interpretação dela, né? Sim, sim. Eu vou falar um pouco do processo. Como eu tinha falado antes, e a Sol também, surgiu a partir de um outro filme, né?
que aconteceu? A gente ganhou o edital do Vai para fazer um projeto de espetáculo de rua mais um documentário. E quando o Jonathan me falou da Sol, e a gente começou a pensar junto o roteiro, eu falei, não, precisa ter um filme só para Sol. Porque eu já estava imaginando que era muito potente. Então, não dava para ficar só no molde que a gente tinha, limitado ao tempo do projeto, enfim, juntar com outros depoimentos de outras pessoas do filme Pungentes. E aí a gente elaborou o roteiro. E o que aconteceu? Primeiro a gente gravou, o Jonathan elaborou as perguntas que ia fazer para Sol depois, né? E a gente gravou primeiro as imagens, depois a gente fez a entrevista com a Sol. Só que o que a gente gravou de imagem já estava pensado para encaixar com as perguntas dela, né? Tinha esses dois momentos, que seria esse momento que ela ia falar, que ia ser só a fala dela mesma, e depois a gente pegar essa parte que seria a parte do guarda-chuva, do sangue, que faz esse contraponto. Então, quando eu estava conversando com o Rafa sobre a montagem e tudo mais, eu falei, nesse primeiro momento, quando ele me mostrou o primeiro corte, eu falei, não, pera, a gente precisa, porque tinha muita música, né? Aí eu falei, não, nesse primeiro momento, a gente vai ouvir a Sol. A gente vai parar e vai ouvir, que é o momento que ela tá dançando, e tem o relato dela. E no segundo momento, que seria esse segundo ato, que tem a parte do guarda-chuva e tudo mais, aí a gente vai ver a imagem dela e refletir. Eu quero silêncio e a gente reflete sobre isso. E o processo foi aquilo, né? Guerrilha, né? Não é à toa que eu acumulei várias funções na ficha técnica, porque fazendo fotografia, já tá pensando, se bem que de certa forma ajudou, porque como era uma coisa que eu já tava ali pensando como é que ia ser, eu já ia pegando os enquadramentos e tudo mais. E é isso. Foi um processo que foi pensado com muito carinho, e eu fico muito feliz de ouvir a Sol falando que ela sente ela ali. Isso para mim era o que mais importa, assim, de saber que a gente, como eu falei antes, né, a gente só registrou de uma forma que ela se sente ali mesmo no filme. Bacana. Sol, me diga aí um pouco como foi também a construção da sua narrativa, né? O filme é todo narrado em primeira pessoa por você. E como foi falar desse processo seu de transição, imaginando que isso depois vira um registro, né? Como você está falando, que se emociona toda vez, assim, né? O que traz aí da sua carga de subjetividade que ainda hoje te emociona? Eu lembro do convite quando chegou, e aí eu lembro que era um convite para falar de juventude. E eu sendo uma pessoa, naquele momento, foi em 2018, eu naquele momento estava passando por um momento bem específico, como eu tinha acabado de adoecer, e eu estava me sentindo muito frágil em relação ao mundo. Estava começando a entender o que seria esse processo de transição de gênero. E aí eu estava me sentindo uma pessoa com muita raiva e ao mesmo tempo ficava lutando para não empedrar meus sentimentos e aí não poder lidar bem com eles. E quando eu cheguei lá, foi um carinho tão grande. Lembro de trocar super ideia com a Yolanda quando eu cheguei, e isso foi me preparando um pouco para fazer os takes de dança. E aí o Igor e o Jonathan estavam ali presentes, me dando alguns toques de lugar que eu podia explorar dentro do espaço para falar subjetivamente da minha subjetividade. E a Yolanda também, do tempo que a gente passou trocando, vinha me dar uns toques, ela por ser também dançarina. E aí foi caminhando por esse lugar. O que eu não imaginava é que, inconscientemente, a gente ia acabar passando pelos mesmos lugares que eu dancei quando a gente fez o momento da entrevista, né? Eu fui acordando aos poucos na minha cabeça o que fazia sentido da dança que eu propunha com as perguntas que eu estava recebendo. E
Acho que naquele momento eu não estava muito preocupada, né, de pensar o quanto isso ia ser eterno. Hoje, assistindo de novo, eu entendo o quanto eu mudei desde 2018, quanta coisa aconteceu na minha vida. Tem coisas que são muito atuais ainda em relação ao que eu sinto, em relação ao que eu acredito e que eu falo lá no filme. Mas a minha vida também mudou muito, assim. E é sempre maravilhoso entender que essa função, né, de registrar, poder falar na primeira pessoa, para mim, acho que esse é um dos maiores presentes de ter um filme com meu nome e com uma oportunidade de que eu possa falar sobre mim. Sou uma pessoa que acredito muito na força da representatividade e, e é isso. Ai, fico nervosa aqui. Eu fico aqui pensando também como tem vários símbolos, né, que estão presentes no filme de uma maneira muito cuidadosa também, né? Vocês falaram desde o começo nessa coisa do contexto, né, de se identificarem enquanto bichas pretas de quebrado e tal. Como que é também bonito ver aquele outro ambiente, né? Que eu não sei onde foi exatamente gravado, mas o quanto é simbólico e é forte também para a gente o símbolo das árvores, né? Essa coisa de se entender como tronco de uma história, né? Como parte de algo que floresce, que é vivo. Como foi pensado um pouco também essa coisa da fotografia, Igor, de passar a partir do audiovisual tanto a corporalidade da Sol, como a coisa do cenário, a exploração do ambiente? Nós gravamos ali na USP, do lado da Faculdade de Educação. E até isso também é representativo, né? Aquele ambiente que muitas vezes não é para... Dizem que não é para a gente estar ali, né? E essa questão da fotografia, eu queria pegar bem, assim, os movimentos dela mesmo, e tanto a proximidade quanto o afastamento, essa questão também compôs bem o ambiente ali das árvores e tudo mais. E, então, como eu estava na fotografia, eu já estava pensando, eu já decidi ali o enquadramento, a Sol já ia assim, a Sol, ela ficou bem livre, né, Sol? Então, assim, a gente ia, igual ela falou, a gente ia dando umas orientações, mas assim, aí eu ia adequando o enquadramento, aí ela já propunha um movimento, aí eu já mudava já para captar, e então eu pensei muito de fazer essa questão toda como um macro, né, nos planos mais abertos, e aproximando dela, tanto que no final ela vem de encontro à câmera, né, que vem nesse confronto mesmo, assim, de confrontar quem está assistindo ela. Então, é o que eu queria passar, assim, com a fotografia, e essa questão caiu muito bem, e engraçado como as coisas acontecem, e quando é para ser, tem um plano que eu acho muito lindo, que é quando eu pego um flare dela, que compõe com sol, faz todo sentido. Eu amo esse plano, apaixonadamente. E ele encaixou perfeito, porque aconteceu sem nenhum planejamento que era naquele momento. Eu abaixei a câmera e o flare estava lá, a sol estava lá, os dois sols estavam lá, iluminando. Então, e aí, nessa parte que a gente vai para o guarda-chuva e para o sangue, eu queria mais próximo para a gente ver bem de perto mesmo ali a performance dela, e o Jonathan jogando sangue no guarda-chuva e eu aqui embaixo. Então, como a Sol falou, e isso é muito, muito interessante saber dela, que como uma equipe preta faz toda a diferença, porque ela conversou com todos da equipe que estávamos no dia, e eram todas pessoas pretas, e a troca ajudou ela no momento da gravação do filme, assim. Fico muito feliz que ela se sentiu à vontade, e sabendo que ela estava num momento que ela precisava mesmo desse acolhimento, e eu fico feliz que a potência pôde sair toda ali com a equipe acolhendo, enfim, conversando,
Eu conhecia a Sol no dia da gravação e parecia que eu conhecia ela há 10 anos. Pô, eu não sabia disso. Que dado interessante isso, de ter conhecido ela na hora, no dia. No dia, foi assim, no dia da gravação, eu descobri quem era a Sol. Que demais. Sol, eu fiquei muito encantado com muitos momentos do seu discurso, assim, mas um em específico me chamou bastante atenção, que é essa coisa de também fugir um pouco dessa armadilha que nos é posta direto, e acho que para você mais especificamente ainda, que é essa coisa de resistir, né? Tipo, a dualidade entre existência e resistência, né? Como é também para você, tendo feito todo o seu percurso nesse processo de transição, ver como é difícil ainda nessa sociedade que a gente tem, que é o país que mais mata LGBTQIs no mundo, né? E ter que estar nessa chave o tempo todo de estar reagindo a essas coisas que são expostas no dia a dia. Conta um pouco para a gente. Naquele momento, eu estava sentindo uma sobrecarga emocional muito grande de ter que lidar com a doença da minha mãe, de ter que lidar com como eu estava entendendo a minha transição. E aí o tempo todo parecia que eu recebia um reforço dessa mensagem positivista, que é de, precisamos continuar resistindo, como se esse legado de sofrimento, de ausência de oportunidades, fosse um processo de amadurecimento que fosse muito necessário. E aí foi quando eu comecei a comprar uma briga comigo mesma de que eu não queria mais a ideia de resistir, porque não fazia sentido para minha vida resistir, né? É como se eu precisasse seguir o exemplo de alguém. E eu já estava me preocupando ser inteira, ser quem eu sou e entender profundamente quem eu sou. Então, eu adotei a ideia de que não é possível mais resistir. Eu preciso existir, eu preciso marcar a minha existência nesse momento e do jeito que eu sou, do jeito que eu entendo que eu sou, poder compartilhar isso sem esse peso, né, que a gente carrega aí já há muito tempo. Quer comentar alguma coisa, Igor? Só para complementar, eu queria aproveitar esse gancho que a Sol falou. E agora, já depois de um tempo, eu venho pensando muito nisso, assim, depois de conversa com várias pessoas e tendo tido mais contato, agora que eu estou morando aqui no Bexiga, com muitas pessoas de sexualidades diferentes aqui do centro, né? Como vocês entendem essa questão da diferença de território mesmo, de ser diferente, as sexualidades se expressam de forma diferente, dependendo de se você está na periferia ou no centro, que lugar é mais ou menos confortável, é mais ou menos difícil de conviver nessa sociedade tão machista e tão opressora. Comentando um pouco do que a Sol falou antes de eu entrar na sua pergunta, essa questão que ela colocou, que ela fala no filme de já cansei de resistir, né? Eu agora quero existir. É uma coisa que deu um start, assim, também na minha cabeça, porque falei, caramba, é isso? A certa medida, a nossa existência, por todo o contexto histórico, acaba se tornando uma resistência, mas não quer dizer que a gente quer falar disso o tempo todo, né? A fala dela é muito potente para a gente pegar por esse viés de resistência também, mas ela tá ali, ela não estudou um texto que alguém escreveu que fale sobre resistência. É ela falando, se torna resistência porque ela é uma pessoa que está ali resistindo, mas é a vivência dela existindo. Não foi pensado para ela falar aquilo. Então, a fala e a vivência total dela, assim, o depoimento dela, como ela se coloca mesmo. E essa questão que você trouxe dos nossos corpos no mundo, eu penso que é muito
além da questão geográfica, também é onde nós nos encontramos, né? Eu acho que é muito onde nós juntos nos tornamos seguros, né? Nós, quanto comunidade LGBTQIA+, juntos num espaço. Geralmente, como cada um mora num lugar, eu, por exemplo, moro na zona oeste da Grande São Paulo, em Jandira, então a gente vai se encontrar em um determinado ponto, assim. Por isso que também a questão da escolha de gravar lá na USP, porque o Jonathan estuda lá, enfim, para a gente se reunir, né? Vem cada um de um lugar, Jonathan e Yolanda vêm de Jabaquara, de Diadema, aí vem a Sol, aí vai eu. Então, acho que é meio o lugar que nós nos encontramos. De repente, o centro, por ser esse lugar de encontro de todos os cantos da cidade, seja um lugar que a gente se sinta mais à vontade, porque estamos nos vendo ali, né? Geralmente, assim, aqui mesmo na minha quebrada, na minha periferia, a gente não costuma se ver muito, assim, né? Então, acho que é mais essa questão de a gente se encontrar. Então, o lugar que nós estamos nos vendo se torna um lugar mais confortável, não que ele vai efetivamente ser seguro. Sol, quer complementar? Eu fico muito nessa questão porque eu lembro de estar com a Sol e outras gays na Viração, na época que a gente fazia um projeto junto, em que eu trabalhei, que era para Brilhar, e tinha muito essa discussão de que muitas gays se sentiam mais seguras no centro, porque, de certa forma, podia, na periferia, se exercer diferente a violência que os corpos já são expostos. Mas eu fico pensando que isso não é uma realidade para todos, né? Como que é vivenciar o gênero e a sexualidade na quebrada, assim? Eu sempre falo sobre isso, porque eu acho que é da importância a noção de que a gente precisa ocupar a cidade inteira. A minha formação de pessoa LGBT vem muito dessa noção de que a gente tinha lugar para ser LGBT. E aí, antes de sair do armário da travestilidade, eu vivi muito tempo, assim, frequentando o centro da cidade, porque ela parecia um lugar seguro. Eu tinha essa falsa sensação de que era um espaço acolhedor, que era um espaço de diversidade. Na verdade, tem uma noção de que o centro é quase um lugar de passagem, assim, porque muita diversidade de gentes, né? Mas uma coisa que tem me feito muito feliz é entender que na periferia a gente escuta, sim, vários casos de violência, físicas, inclusive, para além das violências que a gente em algum momento chamou de piada, de brincadeira, mas que são violências psicológicas que são muito sérias. Mas eu entendo que aqui na periferia não tem muito espaço para você julgar a outra pessoa por quem ela é. Porque, na verdade, a galera está aqui precisando fazer corre, né? Isso é uma coisa que aqui no Jangadeiro, onde eu moro, sempre foi muito posto. Tanto na época de escola quanto agora, eu sinto que, ainda que enfim, que a gente precise reforçar algumas coisas no sentido de ampliar o conhecimento sobre o avanço, né, da sexualidade, da identidade de gênero. Existe uma consciência coletiva de que o outro é tão importante quanto eu. Então, eu não tenho muitas memórias de violência aqui na quebrada quando tenho no centro, sabe? De fato me sentir exposta, de me sentir não bem-vinda. É isso, tipo, um rolê no centro da cidade, eu tenho certeza que pode acontecer alguma coisa hostil, tanto dentro do espaço quanto fora. Aqui na quebrada, a tendência disso acontecer, para mim, é menor. Mas eu tenho consciência de que não é assim para todo mundo, né? Sim. É muito doido, assim, porque eu acho que o filme traz a sua subjetividade de uma maneira tão poderosa, assim, que me faz pensar em várias situações, assim, onde eu fui confrontado com algo que é isso, né? Muito louco, assim. Acho que se por um lado
eu já vivenciei várias coisas da experiência do racismo, principalmente de violência policial, por ser hétero, cis, tal, ter essa experiência da vivência da violência de gênero e sexualidade é uma outra coisa que se sobrepõe, né? Uma camada a mais que é absurdo, né? E eu acho que eu tive real compreensão disso uma vez em que eu estava saindo da viração e a gente tinha uma das jovens que era trans, e ela estava pedindo para alguém, falou, alguém vai sair agora, né? Alguém pode ir comigo até o metrô? E era bem próximo do metrô, né? E aí eu fiquei com essa questão na cabeça, falei assim, nossa, mas por que ela quer que alguém vá com ela no metrô, né? Se é tão perto. E aí eu tive a real compreensão disso, porque eu falei, eu tô indo, se você quiser, eu vou com você. Foi uma coisa de louco, assim, sabe? Perceber os olhares, sabe? As falas, as piadas, toda essa coisa assim. Eu me senti tão mal, assim, sabe? Que eu fiquei dias pensando naquilo e como de fato, assim, sabe? Acho que quando o Igor fala que só do seu corpo tá na tela só, e de ele representar toda essa potência, isso já é um ato de resistência. Realmente, assim, porque eu acho que a grande dificuldade que eu vejo é das pessoas conseguirem tornar cada vez mais natural, sabe? Não tem aquilo que você fala no filme também, desse estranhamento, sabe? Por quê? Porque o exercício do meu corpo, de quem eu sou, tem que ser estranho, né, nesse mundo. Quer dizer algo? Eu penso muito nisso, eu acho que as pessoas precisam me ver, as pessoas precisam ver as trans, as pessoas precisam aprender a lidar com a nossa presença em espaços. Para mim de fato um exercício poder estar na rua, principalmente porque eu vivo no país que mais mata pessoas trans no mundo. E poder estar viva, poder mostrar que eu estou viva, para mim é de extrema importância, assim. É isso que eu acredito. Total, Sol. Quer dizer algo, Igor? Sim, sol, você está aí para brilhar, né? Não é à toa que é sol. Eu acho que muito, isso que a Sol falou é muito pertinente, e uma coisa que você comentou agora que pelo fato da gente já vivenciar essa violência e da mesma forma, várias camadas, né? Muitas e muitas coisas que a Sol tem que vivenciar todo dia, eu não sei o que é, embora seja uma bicha preta. Total. Ela já é outro recorte, já é outra história, e essa gama de diferenças de pessoas dentro do ser preto também, por isso que é importante a gente contar as nossas histórias, porque ninguém melhor do que a Sol para falar dela, então não tem que colocar outra pessoa para falar, outra pessoa para pensar o que ela é, porque a gente não está na pele dela, e é isso que eu creio que tem que acontecer cada vez mais no cinema, porque num país onde a gente tem 56% da população preta, só 2% são diretoras e diretores pretos. Isso tem que ser questionado, isso é absurdo, porque não basta só estar na frente da tela. Quem está escrevendo essas histórias? Quais são as subjetividades desses roteiros aí? Que as pessoas que estão na frente da tela vão interpretar. Quem está pensando na fotografia? A Sol falou uma coisa muito interessante. Quem está pensando a correção de cor adequada à tonalidade da pele dela. Porque uma correção de cor para a minha tonalidade de pele vai ser diferente para a da Sol, vai ser diferente para a sua. E pessoas pretas pensando isso para pessoas pretas faz toda a diferença. O resultado é outro. Não tenho dúvida, mano. Sabe o que eu vou até puxar aqui uma pergunta. O Lincoln Pericles, camarada, nossa, firmeza também, cineasta, monstro do Capão, ele fez um apontamento aqui que eu acho legal. Aqui na Quebrada, nós que é LGBTQIA+,
tem tentado a uma cota inverter essa lógica, desde dando aulas de esporte focado para nós até festas como a creche, que tem um trampo zica. É louco isso, né? Eu fiquei pensando aqui como vários movimentos, assim, muito recentes até, foram importantíssimos para que outras sexualidades, outras caras, outros rostos fossem mais vistos, né? Tanto no cinema como nas artes em geral, né? E aí destaco aqui pô, a coisa do panelafro, sabe? A importância das festas que o Umoja sempre organizou, a Noite dos Tambores, onde os corpos pretos de diferentes sexualidades, ou festas específicas também para o público LGBTQIA+, tem sido importante nos diferentes cenários, né? O evento também que era organizado há muito tempo atrás pelo pessoal do Periferia Trans, né? Que era bem legal também, e acho que, como que vocês veem esses espaços também, que são espaços de potência de vida e de fruição cultural, que ajudam também, de alguma forma, a ser um processo formativo, educativo, tanto para as pessoas que vivenciam sua sexualidade, como para educar as pessoas que estão na hegemonia do hétero cis branco. Então. Vou falar. Não, esses espaços são extremamente importantes, até porque mostra que nós estamos nos organizando, né? Cada um na sua quebrada, na sua periferia, com a sua... Não é à toa que, nessa época agora de pandemia, dessa loucura toda de coronavírus, o que está salvando as favelas é a própria favela, né? Porque não dá para esperar uma coisa que nunca veio de fora, da forma que deveria vir. Então, esses núcleos, essas organizações que pensam nós por nós mesmos, são de extrema importância. É uma coisa que eu vejo agora, estou vendo muito mais, no mercado comercial, eu trabalho como assistente de continuidade. E o que eu estou vendo bastante nos últimos projetos que eu trabalhei, é muita gente do CRIAR sendo inserida nesse mercado audiovisual. Então, eu vejo que são projetos que têm extrema importância para a formação e para a inserção dessas pessoas que são da quebrada, enfim, pessoas pretas, LGBTQIA+. Trabalhei com várias pessoas trans nesses últimos projetos, eu estou achando isso muito bom, mas ainda é pouco, ainda a gente precisa de muito mais, mas já é um pontapé inicial que a gente precisa para ontem, assim. Então, essas organizações e esse núcleo todo de mobilização dentro dos seus próprios espaços fazem toda a diferença, porque a gente não vai, de certa forma, entrar muito nos outros espaços ditos de branquitude, né? A gente precisa construir nossos espaços também, porque não dá para esperar só... temos que estar em todos os espaços, então criar nossos espaços também é muito importante. Por isso, inclusive, também a própria Videoteca Popular, essa live está acontecendo, uma coisa organizada por pessoas de quebrada, faz total diferença, assim. Não sei se eu e a Sol estaríamos numa live em outra oportunidade, assim. Total. Outra pergunta aqui do Lincoln, ele pergunta sobre como foi fazer o trampo pelo Vai e como que tá para vocês a questão de trampo, como lidar com as demandas, mesmo sabendo dessas fitas que tentam nos imobilizar, né? Como também, aí eu aproveito para complementar, como que está sendo, nesse contexto de pandemia, que antes da pandemia para a gente já é super difícil de trampo, como está sendo agora, para conseguir continuar trabalhando, produzindo cinema, ou teatro, dança. Começa agora, Sol. Só vez, Sol. Eu queria falar um pouquinho sobre a pergunta anterior, porque eu acho que... Acho não, eu acredito que é da maior importância a gente criar espaços que a gente possa protagonizar as nossas vontades. O Lincoln falou da Crash Party, que é um espaço aqui no Capão Redondo que tem feito total diferença, porque é uma festa e é um ponto de encontro em que as pessoas podem se fortalecer. Para quem é LGBT sabe da importância de espaços assim, né? A gente passa por diferentes tipos de violência, inclusive dentro de casa. Então, tem um lugar que é uma válvula de escape
de uma realidade tão cruel, tão dura e tão perto de casa, é muito bom. E aí o Dani falou de espaços também que estão propondo, né, a gente pensar a negritude, viver a negritude ancestral, histórica, como o Panela Afro e a Noite dos Tambores. Também acredito que está nessa função, né, de trazer para a gente esse lugar de protagonismo, de poder proporcionar lugares possíveis de saúde e aí saúde já linkando com agora, pandemia, trabalho, saúde mental. A gente vive numa sociedade capitalista, então acho que a gente põe enquanto sobrevivência não só se pensar ou se colocar em primeiro plano, mas a gente sabe da importância de ter o feijão com arroz dentro de casa. E aí eu já trabalho como artista desde os 18 anos. Tive a oportunidade de algumas vezes acessar editais da prefeitura da cidade de São Paulo e aí poder produzir alguns trabalhos tanto em dança quanto teatro, ter a possibilidade de fazer isso com tempo, com saúde e também com dinheiro, que acho que é o ponto mais difícil para quem está aqui nas bordas da cidade, que é acessar esse lugar, poder ter dinheiro para fazer o trabalho. E aí exercitar a atividade com outro tempo, poder exercitar a maneira de fazer com outra qualidade. E agora na pandemia, especificamente, para quem trabalha com palco, com corpo, tem essa limitação do isolamento social, então nesse momento eu não estou trabalhando. Então eu estou trabalhando no regime CLT, né, para poder colocar comida dentro de casa. E aí é uma glória, porque eu sou uma pessoa trans, e aí a gente não está sendo empregada, a gente não está nesse tá fora, né? Como se a gente não precisasse de emprego. E aí, às vezes, a gente passa por algumas séries de constrangimentos para trabalhar no reino do nome social, como também o não uso do banheiro correto com o nosso gênero. E aí são fatores que pessoas cis provavelmente não precisam pensar tanto na pandemia quanto fora da pandemia, mas é uma realidade. E aí fico pensando que se não fosse também o fortalecimento da noção de comunidade que eu tenho, assim, de poder ter pares que estão sempre comigo, me auxiliando, talvez fosse muito mais difícil ter que lidar com essa realidade, de ter que lidar com o mundo, o caos, o planeta Terra pegando fogo, e aí também essas ausências de oportunidade dentro. Talvez eu estivesse muito mais frágil, e é isso que o Igor falou, né? Talvez eu não estivesse nem aqui nesse momento falando para pessoas na internet sobre a minha vida, sobre um filme que fizeram sobre o meu depoimento, esse lugar. Pensando toda essa questão agora que estamos vivendo, né, atualmente, eu também estou sem trabalhar agora. Como eu falei anteriormente, trabalho no cinema como assistente de continuidade, né, formalmente, no mercado comercial, enfim. Aí a gente estava num projeto que teve que parar por conta da pandemia, aí por um tempo de 3 meses a gente recebeu uma porcentagem uma porcentagem do nosso cachê como um auxílio, assim, né, que a gente estava parado, e agora como não tem uma perspectiva para voltar ainda esse ano, assim, com total segurança, enfim, embora tenham protocolos de segurança, é muito complicado fazer isso no set, porque são muitas pessoas no set, é muito equipamento, a gente para lá e para cá, e o projeto que eu estava tem uma complexidade de produção que o protocolo que foi aprovado fica meio que praticamente impossível de ser cumprido, assim, então é aquela história, né, a gente, digamos assim, a gente cria um papel, mas a gente sabe como é que é a realidade, né? A realidade é totalmente outra. Se fosse
tá aí a Constituição, que não me deixa mentir. Se a gente seguisse exatamente o que está lá, talvez estaríamos em uma situação melhor. E aí, então, como já acabou o auxílio, também estou parado. Agora, por isso que eu lembrei até do CRIAR, que também é importante. Uma amiga minha passou no edital para fazer um curta em casa e me chamou para produzir o filme dela. A gente entrega hoje, inclusive, a versão final do filme. Então, entrou um dinheiro aí com esse meu trabalho que eu fiz de produção. Inclusive, foi, acho que só tinha trabalhado com produção na faculdade, assim, então foi uma experiência interessante, assim, até adquirir um conhecimento a mais, assim, aproveitando esse tempo de pandemia. A Tamires Uchoa, a diretora do filme, que me convidou para produzir para esse projeto. Então a gente está na base, assim, nós artistas estamos na base de edital, de um amigo que conhece alguém que está precisando de produtor, enfim, coisas que dá para fazer de casa mesmo, né? Então, mais esse empecilho, assim. Até o próprio filme Sol tinha a expectativa de inscrever em mais festivais esse ano, mas aí apareceu um coronavírus que interrompeu essa possibilidade. Tem alguns que ainda estão acontecendo online, tô vendo ainda para inscrever e tudo mais. Mas, assim, o filme a gente filmou no final de 2018 e finalizou em março de 2019. Aí conseguimos ser selecionados para alguns festivais e tal, mas aí estamos nessa questão toda de vamos achar meios para conseguir cair algum dinheiro na conta, né? Total. Tipo, eu fico, assim, de cara, porque eu tava também pensando, logo que entrou a pandemia, tinha uma série de trabalhos engatilhados que simplesmente caíram por terra, né? Tipo, até filmes que estavam com lançamento, o filme que eu dirigi fotografia e tal, super bacana, esse é um super momento legal, assim, festival grande, aí vem a pandemia, aí encerra o festival, né? Tipo, vai adiantar só para daqui um ano. Putz, é toda uma logística, né? E para a gente que as oportunidades já são super difíceis, né? Já são super escassas, a gente ainda... Eu fiquei bem mal, assim, no começo do processo da pandemia, porque a minha impressão é de que quando chega a nossa vez, o mundo simplesmente acaba, né? É muito doido, assim. E é isso, né? Como que a gente ainda, nessa lógica, ainda tem que lidar com esse governo maluco, né, gente? Vamos combinar, né? Eu queria saber de vocês, aproveitando esse gancho, como que é para que vocês estão sentindo, assim, as políticas de cultura nesse momento? Vocês acham que estão sendo suficientes para o nosso público? Vocês estão percebendo pessoas próximas falando dessa coisa do edital que teve de fazer cinema em casa, tal, do Criar? Estão percebendo que existe um movimento interessante nesse sentido, ou de fato estamos vivendo essa escassez, principalmente por parte também do governo e das políticas públicas? Bom, eu estou vendo bem pouco, assim, até porque desde que esse desgoverno assumiu, o ataque à cultura foi pesado, assim, né? Ataque à Ancine, enfim, a Cinemateca tá rolando vários, tem um amigo meu que trabalha lá, que tô acompanhando rolando vários protestos, porque é a nossa memória audiovisual que está preservada lá na Cinemateca, está correndo risco. É uma das cinematecas mais respeitadas do mundo e a gente está correndo o risco de perder essa memória por todo esse descaso. Não é à toa que o Museu Nacional pegou fogo, então será que a gente vai esperar a Cinemateca pegar fogo para alguma coisa ser feita? E é muito, muito complicado para todos nós da cultura em geral. E o que eu estou vendo de editais assim são esses, alguns que estão surgindo de fazer coisa que também limita um pouco a possibilidade, que tem que ser coisas feitas em casa. Eu vi e também às vezes tem que ser muito bem pensado também como é que esse edital vai ser feito, né? Porque teve um que eu vi há algumas semanas atrás, que foi do Itaú, que você tinha que já mandar o filme pronto. Então, assim, eu tenho recursos para fazer isso, para mandar o filme pronto, para conseguir uma grana, limita muito, né? Quem tem a possibilidade de fazer isso, de mandar um filme, mandar um projeto para um edital. Então, muitas vezes são essas empresas privadas que estão fazendo alguma coisa, assim, mas
o governo mesmo, a gente praticamente não tem um ministro da cultura, né? Então fica muito complicado. Não temos um ministério da cultura, né? Vira uma secretaria. Então você já vê a importância que o governo dá para a cultura, sendo que é a janela que mostra o país para o mundo, né? E isso é bem complicado de se entender nesse momento, sabendo de todos esses ataques, ainda tendo que se preservar em casa, proteger os nossos familiares e se proteger, ainda ter que sobreviver no meio desse caos todo. Então, o pouco que eu tô vendo de digitais ainda tá meio limitado, assim, porque a pessoa tem que ter uma estrutura prévia, né? E geralmente a gente precisa do dinheiro primeiro para poder montar essa estrutura. Total. E você, Sol, no âmbito da dança, do teatro, qual tem sido a movimentação assim dentro do espectro da cultura? Tem tido oportunidades de conseguir trabalhar com o poder público ou com iniciativa privada nesse contexto? Acho que antes da pandemia já era um processo bem complicado poder acessar trabalhos que paguem, e que paguem de maneira que a gente possa ter qualidade de vida, né? E agora, no contexto de pandemia, tenho visto várias iniciativas privadas apoiando os artistas que estão em casa, no isolamento social, mas eu não vejo muito a atuação do poder público, tanto nessa noção de que somos artistas e precisamos de um recurso que ajude a gente nesse momento, quanto na noção de que os artistas que estão produzindo em casa precisam desses recursos para poder espalhar os trabalhos, né? Tanto nesse contexto de internet, quanto em outros contextos de veiculação, como os streams e tal. Na dança e no teatro, acho que tem uma coisa complexa, que é pensar a produção para o audiovisual, que é um processo que não tinha, né, essa capacitação, mas que está fluindo muito bem. Tenho visto alguns trabalhos que me deixam muito feliz, apesar da precarização financeira do fazer, né? E acho que tem acontecido um movimento muito interessante entre nós, artistas, para que isso se articule melhor, tanto agora quanto para depois desse processo de pandemia, para poder tanto cobrar o poder público, mas também poder estabelecer maneiras melhores de ter um diálogo de distribuição desse recurso, de lugares para poder fazer. E aí, lugares, quando eu falo, são lugares que pertencem à cidade, são lugares que pertencem à população e que a gente pode, sim, utilizar para fazer arte, né? Produzir. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Várias pessoas queridas aqui acompanhando a gente. Dá um toque aqui. Um abraço para a Gabriela Ferreira, para a Tamiso Shoa, para a Liliane Almeida. Enfim, um monte de gente bacana aqui acompanhando a gente. O Lincoln, que já fez perguntas. Gente, eu queria pedir para vocês fazerem as suas considerações finais. Acho que a gente está chegando, infelizmente, no fim. Digam alguma coisa mais sobre o filme. Queria pedir para o Igor dar a boa notícia de que o filme vai ficar hospedado aí no canal da Videoteca até segunda-feira. E aí, para quem não conseguiu assistir ainda, poder dar o play. Ah, sério que já vai acabar? Inimigos do fim, tá tão boa essa conversa. Como o Daniel falou, quem não pôde assistir o filme vai ficar disponível. Acho que eu falei com ele ontem sobre isso, que eu achava que era muito interessante, porque como a gente está, inclusive, nesse contexto que não tem a possibilidade de a gente estar indo para festivais, enfim, acho que o ambiente online é o que temos por agora, então vamos usar. Então, vai ser uma estreia online, assim, a Videoteca está tendo uma estreia online do Sol, eu acho muito incrível, assim, é uma troca que eu achei o projeto incrível, então
tem tudo a ver, assim, é o filme para ser visto mesmo por todo mundo, e o nosso objetivo é esse, assim, é espalhar os raios da Sol para que ilumine quem precisa ser iluminado aí num momento tão obscuro que estamos vivendo. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, de bater esse papo aqui com vocês. O tempo voou que eu nem vi de tão maravilhoso que foi. Então, eu quero agradecer, galera, se cuida, né, lava a mão, passar álcool gel, usar máscara, porque a gente precisa se encontrar vivo para continuar produzindo, para continuar existindo e resistindo com as nossas existências. E quero agradecer a oportunidade, enfim, de estar aqui compartilhando esse momento com vocês. E é isso, assim, consumam audiovisual preto, vá lá no canal da Videoteca Popular, assiste as produções que estão lá, assiste o Sol novamente, compartilha com a galera, me segue lá nas redes, Preto Mourão, vamos trocar ideia. E é isso, assim, consumam e prestem atenção também na equipe que produziu aquele filme, porque isso também faz toda a diferença. Faz toda a diferença e é isso. Vai na Videoteca Popular, vai no Blackflix, e é isso. Vamos espalhar o audiovisual preto que a gente precisa se ver na tela. Sal, querida. Agradecer o espaço, a escuta, principalmente. Acredito que, dentre tantas coisas, poder ser ouvida é uma possibilidade de saúde. E, nesse momento, acho que existe uma necessidade também das pessoas cis poderem escutar perspectivas de mundo das pessoas trans, já que a gente está tão invisível. Agradecer ao Igor pelo trabalho maravilhoso, a sensibilidade. Agradecer a equipe inteira do filme, a Yolanda, o Jonathan, que eram tão próximos e possibilitaram um lugar tão maravilhoso de poder trabalhar. E dizer que o filme é o resultado de uma possibilidade para pessoas como eu poderem protagonizar coisas e se prontificarem a falar delas mesmas. Acho que nesse momento não tem como mais a gente não ser protagonistas das nossas vidas. E acho que essa é a mensagem que eu mais fico apegada quando eu assisto o filme e percebo como ele pode transmitir coisas, assim. É isso. Gente, eu queria imensamente agradecer vocês. Importantíssimo ouvir vocês, a gente está aqui trocando essa ideia e poder também disponibilizar isso para mais pessoas, tornar público essa conversa, né, nas redes, nesses espaços virtuais, que ainda que a gente saiba que não são os espaços ideais, a nossa cultura é de encontro, é de abraço, é de toque, mas a gente tem que, nesse momento, exercitar também essa serenidade para, como o Igor falou, a gente se encontrar na melhor oportunidade vivos, né? Bem, com saúde, né? E até um pouco antes da gente entrar aqui com a live, eu vim até falando com a Sol de como é complicado, né? A gente sabe que é importantíssimo que as pessoas cumpram os protocolos de saúde, mas a gente tem que considerar a realidade, né, de todo mundo, de todos os trabalhadores que não estão podendo fazer quarentena nesse momento, e para aqueles também que de alguma forma estão descontando, né, a raiva do patronato que sempre explorou a gente e agora tem dias ilimitados para ficar em casa, a pessoa pensa em querer fazer tudo, né? É difícil falar para a pessoa, não vai fazer um baile funk, não faz um churrasco, não põe um som no talo e dança, né? Mas isso é da gente, né? E muitas vezes nos foi tolhido, nos foi tirado até esse tempo, né, de exercer o lazer, né? Então eu queria deixar a dica aqui mais uma vez de que tem o espaço da Videoteca, o canal está recheado de filmes bacanas aí, a nossa plataforma, a videoteca.com.br, é uma saída também para a gente, de alguma forma, conhecer os nossos trampos, conhecer os trampos de todos os coletivos aí que estão espalhados por São Paulo, pelo mundo, tem produções de outros países, de outros estados,
Então, é importante a gente se conhecer e se reconhecer, né, nesse processo. Acho que é um pouco também a contribuição, assim, porque já há algum tempo que eu vinha sendo cobrado por várias pessoas, pô, a videoteca acabou, aquele acervo que vocês tinham de filme, e o espaço, tal, a coisa de transferir isso para esse ambiente virtual sempre foi um desafio, né, também, porque a gente não tem essa formação também técnica, muitas vezes, né, a gente fez várias tentativas e está começando a conseguir agora subir por conta dessas parcerias, né, da gente se autoformar também nesse processo e conseguir ocupar esses espaços de uma maneira diferente. Então, gente, eu queria agradecer imensamente, agradecer a todos que assistiram a gente até agora, dizer que a gente vai ter uma sessão, a próxima sessão é no dia 24 desse mês ainda, na sexta-feira, a gente vai exibir o curta Dicotomia, que é também de um realizador, o Alexandre, parceiro aí do Capão. É um filme de terror, então é legal também a galera ver que tem uma diversidade muito grande na nossa produção, desde comédias, dramas, documentários. Então, importantíssimo a galera acessar e conhecer a diversidade da nossa produção também. Beleza? Próximo encontro dia 24. Gente, beijo enorme para vocês. Se cuidem. Tô morrendo de saudade. Dá um abraço no Johnny, Igor. Fala para ele que eu tô com saudade dele também. Ah, eu não tô podendo abraçar ele, porque a gente tá longe na quarentena. Ó, gatilho, hein, Daniel? Gatilho, hein? Desde 23 de março, eu não abraço meu neguinho. Imagino como que não tá você. Agora tem que encerrar, senão eu vou começar a chorar aqui. Sol, querida, beijo enorme, fica bem e vamos nos vendo aí na melhor. Beijão, gente. Bom É demais. isso. Até depois. Até breve. Axé pra nós.